a gente está de volta com as nossas playlists aleatórias, né? A gente vai botando o que a gente vai escutando, o que vão sugerindo, o que vão mandando. O fato é que comigo tem sempre que ter música, mas comigo, acima de tudo, tem que ter conteúdo. E eu tenho a alegria de receber aqui hoje nos estúdios do Falando Nisso o Jair Oliveira, estudante de Ciência da Computação da Universidade Federal do Piauí e que está entregando muito na área de ciência da computação como tecnologia aliada à saúde, à medicina. Então, o Jair veio aqui para apresentar a pesquisa dele, a gente vai saber em que fase ela está, se já foi patenteada, quem é que está com ele nesse projeto, mas de cara, eu já digo para você, tem muita gente envolvida, né? Então, é um software chamado Smart Pathology Platform, que é um suporte a profissionais de saúde para patologias renais, entre elas o câncer. A partir daqui, quem vai contar tudo é o Jair. Queria dar as boas-vindas, muito obrigada. Que bom que você, com a ciência da computação, está escolhendo esse caminho. A gente falava ainda há pouco que é um caminho importante. A medicina avançou muito na predição, né? A medicina preditiva, tentando antecipar não só o que pode acontecer com nós seres humanos, mas, acima de tudo, mostrar e apresentar soluções. Eu acho que a tua pesquisa, você nem terminou Ciência da Computação, está no 7º período, ela aponta para isso, ela é uma prova de que realmente é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Como foi que começou essa pesquisa? Esse projeto ele é um projeto fruto de um doutorado da doutora Anaíse. Foi uma demanda, um problema que ela sentiu que tinha na sala de aula para poder, no auxílio dos alunos. Ela estava fazendo um doutorado? Ela estava fazendo doutorado na área de nefropatologia. E ela precisava auxiliar, ter uma forma de ajudar os alunos a otimizarem o seu aprendizado. E com isso, ela trouxe a demanda ao departamento de computação, mais especificamente para o professor Vinícius, que é o meu orientador, junto com a professora Keila. E com isso, a gente desenvolveu esse projeto. Deixa eu explicar para o pessoal direito. A doutora Anaíse Aldeman, Isso. Ela é estudante de um doutorado, acadêmica de um doutorado, e ela estava sendo orientada por 2 grandes professores da nossa universidade, o Vinícius Machado e a Keila Urtiga, que são orientadores da pesquisa do Jair Oliveira, que está aqui com a gente. Então, a Anaíse, ela acabou levantando um problema na área de saúde e de medicina, que ela conseguiu resolver até a página 5 ou 10, e aí teve um entendimento, eu estou tentando traduzir isso, de que isso poderia ser um problema que a ciência da computação poderia resolver, não é isso? E foi aí que entrou a ciência da computação junto com os teus orientadores, e aí o desafio foi dado e foi nisso que vocês avançaram. Dito isso, você pode continuar. É porque eu gosto de citar o nome dos professores. São grandes pesquisadores como você e é super importante a gente nomear as pessoas, né? A gente dar nome às pessoas, né? E que você deu, mas eu quis reforçar da minha parte. Sim. Esse projeto, como eu falei, ele vem do fruto desse doutorado e então ela trouxe essa demanda para a gente e como é muito caro você poder manter um laboratório com várias pessoas para usar microscópio, e também esse foi um problema que foi trazido durante a pandemia, você não poderia colocar muitos alunos dentro da sala de aula, então esse problema foi trazido para a gente e a gente conseguiu, de certa forma, baratear todo esse aprendizado e colocar ele de forma virtual. Ou seja, o aluno ele não precisa hoje estar na sala de aula para poder estudar patologia renal. Ele pode entrar dentro do nosso sistema, dentro da nossa aplicação e responder todos os questionários, porque ele é um sistema que tem vários módulos. Um dos seus módulos é de apoio ao ensino-aprendizado, que é para o aluno que está na academia ainda, está em formação. E esse módulo, o aluno vai poder acessar ele pelo celular, pelo computador, ele só precisa ter uma... Enfim, é ciência da computação, por várias formas de Qual foi o conexão. problema que a Anaíse trouxe para vocês através dos teus orientadores? Como eu falei, foi o problema que, durante a pandemia, ela trouxe o problema que precisava fazer com que os alunos aprendessem de uma forma mais otimizada. Ah, então foi a partir disso que vocês chegaram a essa pesquisa. Sim, esse foi um dos problemas que ela elencou vários problemas. Outros problemas foi... Quando vocês começaram a pesquisar, cada um escolheu o seu tema. Aí não poderia colocar muitos alunos também dentro da sala de aula durante a pandemia, então a gente tinha que manter o distanciamento. Então uma turma de 36 alunos,
ela não poderia colocar lá 10, 20 alunos. Por que você escolheu essa área de auxílio no diagnóstico clínico, e particularmente na área de nefrologia, na área renal? Não, esse é o projeto, já era a tese de doutorado, um projeto de doutorado, então a gente só seguiu a linha de pesquisa e desenvolvimento. O que me interessou fazer, a parte da pesquisa, é a aplicação. Então, a computação, ela não é um fim para nada, ela é um meio para resolver problemas que nós, a humanidade, enfrenta. E a medicina, ela sempre foi um aliado nosso para resolver nossos problemas de saúde. Então, aliado à computação com a medicina, sempre trouxe resultados incríveis e achei bastante interessante quando o professor Vinícius trouxe esse projeto até mim e mostrou todas as aplicações que a gente poderia conseguir resolver. Por isso que você criou um software. O que esse software entrega? O que ele faz? Dentre os seus vários módulos, ele tem um módulo de ensino-aprendizado, como eu falei, que auxilia o aluno que está ali na graduação a aprender de uma forma mais otimizada, e também tem o seu outro módulo, que é o módulo de apoio à decisão. Esse módulo de apoio à decisão é para o patologista que já está trabalhando hoje, já está entregando resultados para a sociedade. Ele vai poder pegar, vai ter o caso, vai ter uma imagem médica lá, e o nefropatologista vai olhar para o sistema e vai responder perguntas. Existe elemento X dessa imagem, existe elemento Y, e então ele coloca no sistema e o sistema vai sugerir um diagnóstico para ele. Você criou uma inteligência artificial? Sim, com o apoio da doutora Anaís, que ela entrega uma base de dados para a gente, que aí a gente roda do nosso algoritmo inteligente, e aí com isso ele retorna esses pode chegar dados. até um diagnóstico de um câncer renal? Ele pode, esclarecendo isso. No sistema hoje não existe nenhum caso de câncer, mas se entrar casos de câncer, ele vai diagnosticar câncer lá dentro. Se tiver uma imagem que tenha o câncer, o sistema vai diagnosticar aquele câncer. Então, deixa eu ver se eu entendi, eu como meu internauta e meu telespectador aqui tentando traduzir isso. Essa inteligência artificial, ela é alimentada de casos de patologias renal. Isso. Então, essa inteligência, vocês botaram tudo para ela, entregaram tudo para ela. Todas as patologias renais, essa inteligência artificial, ela domina. Então, a partir de uma consulta médica, a partir de perguntas que o médico faz, a partir dessa consulta, que também é entregue para essa inteligência artificial, ela cruza todas as informações e ela entrega para ele um provável diagnóstico ou um diagnóstico preciso em relação a uma patologia renal. É um provável diagnóstico. Por várias questões éticas que a computação e a medicina têm, nenhum sistema no mundo ele pode lhe dar um diagnóstico sobre uma doença. X, Y, ele não pode. Então, por isso que a gente coloca apoio à decisão. Ele vai auxiliar o nefropatologista na tomada de decisão. Que a partir de próximos exames e a partir da consulta, do tratamento, enfim, vai se comprovar ou não. Exatamente. Ele vai ter um direcionamento, ele pode estar em dúvida, e aí ele, não, vou olhar no sistema para verificar o que é que o sistema está dizendo. E ele vai ver lá e vai, então o sistema está dizendo isso, então pode ser que realmente essa doença. É um auxílio ao diagnóstico clínico, ao diagnóstico. Como você falou. Vocês têm concorrentes nessa área? Quem mais está fazendo isso, que você tem conhecimento? A gente não fez uma pesquisa de mercado para saber quais são os outros concorrentes que tem nesse projeto. Fazendo pesquisas em questão de artigo, para esse problema específico a gente não encontrou nenhum na questão de artigos. Mas se for fazer uma pesquisa de mercado, eu não consigo lhe responder se existe um outro concorrente hoje. Em que fase está a tua pesquisa? Esse já é um projeto consolidado, já é um projeto que começou com o doutorado, passou pelas iniciações científicas, tecnológicas, e é um projeto consolidado, já concluído, com pesquisa concluída e entregue para a instituição. Patenteado? É um projeto patenteado. E essa patente, todos os pesquisadores envolvidos estão nela, de direito, e a instituição também, como a gente usou recurso da instituição, a patente também tem nome da instituição. Vocês receberam recursos do CNPq? Sim, recebemos recursos. Todas as bolsas de iniciação tecnológica da instituição, elas são custeadas pelo CNPq. Então, de certa forma, sim. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto, Jair? São várias pessoas, eu acredito que mais de 10 pessoas estão envolvidas nesse projeto, porque desde a construção do algoritmo inteligente, dos médicos, patologistas que nos forneceram os casos médicos, de outros alunos, de outros projetos de iniciação que complementaram esse projeto. Então, os recursos humanos que fizeram parte desse projeto são muito grandes, são muitos alunos. Então, é um número que a gente não tem como calcular. É um projeto que, de certa forma, ele pode ser espelhado para outras áreas, né? Porque uma vez que esse algoritmo que essa inteligência artificial tem um algoritmo
que está sendo desenhado e alimentado e que vocês estão fazendo perguntas e ele respondendo a partir das informações que ele tem e que ele recebe, pode ir para as outras áreas também. É um projeto bacana porque talvez isso espelhe a busca de soluções, né, ou de cura até, ou de tratamento para outras patologias, não necessariamente as renais. Você vê assim ou não? Sim, como eu falei na parte do câncer, hoje no sistema não tem casos de câncer lá dentro. Se você começar a alimentar o sistema com casos de câncer, ele vai diagnosticar também o câncer, assim como outras doenças patológicas. Se você colocar outros tipos de doença lá dentro, ele vai começar a tratar isso também e vai conseguir fazer o diagnóstico. Então, tudo isso parte de como vai ser alimentado o sistema. Vocês criaram uma coisa muito interessante, vocês construíram, né? Porque pode ser espelhado. Então, se a escala para vocês imagina quando junta com escalas em outras áreas, né? De resultados que uma inteligência artificial, assim, do modo como vocês construíram, pode estar atuando, né? E estar interferindo e estar colaborando com a medicina. O que você acha? Quais são os próximos passos daqui para frente, no nível em que está a pesquisa de vocês? Como uma pesquisa consolidada, hoje a gente tem que ver como é que vai fazer a transferência da tecnologia. E essa parte é uma parte burocrática que quem é responsável por ela é a instituição, no caso a UFP. Então vai rolar todo um trâmite, já está rolando todo um trâmite para poder fazer essa transferência, para poder fazer com que chegue ao mercado hoje. Você tem ideia de prazos? Não, prazos Impossível, não. né? Impossível. E até lá, o que é que você vai fazer como cientista da computação praticamente formado? Concluir a graduação, 7º período, fazer o 8º período e continuar outras pesquisas, iniciar outras pesquisas. Você pretende continuar nessa área? Sim, é a área do futuro. Né? É a área do presente. Exatamente, era isso que eu ia falar. É a área do presente já. A computação já é a realidade do nosso dia a dia. Para tudo que nós fazemos hoje, existe computação. Eu acho que não existe nada que hoje que não tenha computação. Então, e sempre foi uma área que me chamou a atenção, sempre fui fascinado por coisas de computação. Essa pesquisa, na tua opinião, vai ser um norteador para a tua atuação profissional dentro da ciência da computação? Com certeza. Quando eu iniciei esse projeto, eu tinha muito pouco conhecimento sobre desenvolvimento. Apesar de durante o curso, a gente trabalha o entendimento de algoritmos, como os algoritmos funcionam, como se deve fazer o desenvolvimento de software. A gente trabalha tudo isso durante a graduação. Só que quando você parte para a prática de verdade, é totalmente diferente. A gente tem aquela base, mas é totalmente diferente. Com o desenvolvimento desse projeto, pude aprender na prática, de fato, como é que se faz isso. Então, são coisas que quando eu chegar no mercado, eu já vou ter uma certa habilidade. São muitas linguagens também, né, na área de programação, de desenvolvedores, né? São muitos idiomas, né? Nessa área, os idiomas, eles vão ficando, as linguagens, porque eu chamo idioma para poder, os meus amigos da área da tecnologia adoram que eu chamo idioma, porque acho que fica mais claro para a pessoa, porque na verdade é uma linguagem que vai traduzir algo, né? Então é por isso que eu chamo de idioma. Essas linguagens, elas vão ficando obsoletas, porque eu sei que são dezenas, assim, e elas vão surgindo, elas vão brotando, né? Elas vão ficando obsoletas com a mesma velocidade em que elas surgem? Não. Existem linguagens que foram criadas 10, 20, 30 anos atrás que ainda hoje são usadas. Por exemplo? Por exemplo, tem a linguagem C, que é uma linguagem muito antiga, é uma linguagem muito usada na academia. Ela ainda hoje é usada. É uma linguagem muito boa. Para a academia só? Não, para a academia e para o mercado também. O que acontece com essas linguagens? Depende muito da aplicação que você vai fazer. Por exemplo, a linguagem C é uma linguagem muito, muito rápida. Então, ela é boa para você usar no IoT, que são a internet das coisas, que são equipamentos que você precisa de uma alta velocidade de processamento. Então, existe a linguagem como Python, que são linguagens não são tão rápidas, mas são boas e são fáceis para as pessoas. São muito estratégicas, né? Exatamente. O Python é muito estratégico. Então, cada linguagem, ela resolve um problema. E aí, dependendo do que o problema você vai atacar, aí você vai escolher qual linguagem usar. Você acha que os algoritmos, a inteligência artificial e tudo que orbita em torno da tecnologia e da computação, hoje, ele está dando conta de responder todas as perguntas que nós, seres humanos, que dominamos essas máquinas, somos capazes de fazer? As nossas perguntas têm sido assertivas? A gente tem feito as mesmas perguntas ou novas perguntas para esses algoritmos? Esses algoritmos, eles respondem perguntas que nós fazemos. Então, só que ele tem um certo limite, porque nós usamos conhecimento nosso. E o nosso conhecimento é limitado. E o nosso conhecimento é limitado, então logo ele não responde todas as nossas perguntas. Por isso que eu estou perguntando se a gente tem feito novas perguntas. Exatamente, aí é onde parte. Se nós estivermos fazendo novas perguntas, ele vai usar do conhecimento que nós já temos no passado.
ele vai pegar todo esse conhecimento e vai, dependendo do problema que está sendo atacado, ele vai procurar dentro daquela base vai procurar a resposta para aquela pergunta. Se for uma pergunta que existe uma resposta para aquela pergunta, ele vai retornar para você. Se não, não retorna. Você acha que é tudo tangível quando se trata de algoritmo ou tem algo que vai para a área da intangibilidade que a gente não consegue alcançar? Tem muitas inteligências artificiais sendo questionadas hoje que estão ficando... Elas estão sendo tão bem alimentadas, tão bem produzidas, porque é a gente que faz, né? Que elas estão virando humanas. Eu acho que humanas entre aspas, né? Acho que você já viu alguns artigos e críticas, né, sobre isso, né, do que tem surgido nessa área. Você tem medo? Ou você tem curiosidade? Ou você tem ansiedade? Ou o que está por vir? Eu estou falando com um próximo cientista da computação que vai chegar no mercado já já. Nessa questão, eu acredito que as IA não colocam medo de verdade ainda. Não sei se um dia vão colocar. Eu adorei o ainda. Eu não sei se um dia vão colocar, né? Isso vai depender muito como falei, de nós humanos e como vamos tratar isso. E também a gente não sabe até que certo limite ela pode chegar. Então, assim, como a gente não sabe os limites que ela pode alcançar, então a gente não sabe o que ela pode fazer. O bacana é que você está escolhendo um lado que é das tecnologias aliadas ao bem, né? Porque na área da saúde tem muita coisa para ser descoberta, hein, Jair? É um mundo para ser explorado, né? Eu acredito que não só na área da saúde, em todas as áreas ainda existem muitas coisas. Na área da saúde é porque eu acho que a área da saúde, ela está mais organizada, os processos dela são mais... Consolidados, são mais claros e são mais carentes. Por exemplo, o Brasil, a gente tem uma deficiência de dados. Né? O Brasil, a gente foi para ter telemedicina aqui, gente, foi preciso ter uma pandemia para ter telemedicina. E a gente tem essa deficiência de dados, né? Não tem informação. Você vai para um médico, o médico não sabe nada da tua vida, ele tem que começar do zero. Não vai ter inteligência artificial no mundo que diga o que você pode ter. E já existe inteligência artificial de testes de sangue, genéticos e tudo, que diz quais são as doenças que você é propenso a ter. Né? Então, a gente está muito adiantado no preditivo, mas, em compensação, em países como o Brasil, a gente precisa fazer primeiro as primeiras coisas. Isso te preocupa? Eu acho que, no caso, a nível Brasil, acho que acredito que sim, porque qual o problema que é enfrentado nisso tudo? Você tem projetos que já resolvem, que já trazem resolução, mas na parte de captação de dados você não tem. Por exemplo, você não tem uma base de dados que diga quais são, o que é que o Jair tem. Né? O Brasil é muito Quantos doentes renais existem no Brasil? Quantos sobreviveram? Quantos morreram? Morreram em que idade? Morreram por quê? Tomaram que medicação? Foram atendidos por que especialistas? Exatamente, são questionamentos, são dados que a gente não tem. E são dados que, se a gente tivesse, poderia, por exemplo, gerar uma pesquisa e gerar trazer algum novo fruto para a sociedade. Por isso que eu acho que você não vai sair dessa área. Aí apesar de ser um oceano vermelho, né, de ter muita gente produzindo nessa área, acho que você não vai sair dessa área. Bom, para encerrar, quem quiser saber mais sobre a tua pesquisa faz o quê? Encontra onde? Entra no site da UFP. Quem quiser se interessar, ou médico, ou acadêmico de medicina, ou gente da ciência da computação, como que encontra? No próprio site da UFP tem todas as informações de todos os projetos de pesquisa que são realizados pela instituição. Não só o meu, mas todos os outros projetos que são muito interessantes, tem vários projetos interessantes, podem ser encontrados lá. E ao final do ano, todo no período de novembro, a instituição faz uma demonstração dos projetos de pesquisa que são feitos durante o ano. Então, pode ir lá também, tem disposição, tem apresentação dos alunos, mostra os produtos que são desenvolvidos. Eu acho que é bastante interessante. Gente, me convida, Jair. Eu quero ir nesse showroom de pesquisa. O nosso abraço aos pesquisadores, parabéns aos teus orientadores e a esse time que está à frente desse projeto. Eu tenho certeza que o céu é o limite para vocês. Que dê tudo certo, tá Muito bom? Obrigado. Prazer conhecê-lo. E quando estiver mais avançado, liga para a gente ficar dando notícias do teu projeto e da equipe que está com você nisso, tá bom? Com certeza. Obrigada.